Oi, gente, bom dia. Aula de português iniciando aí. Depois de uma semana de descanso, né? Vocês sem vídeo, passamos a correria aí da semana de prova. Estamos de volta com força total. E agora, deixa eu contar uma novidade. Iniciando o quarto bimestre. Isso mesmo. O tempo passou, né? Já estamos na quarta unidade, mas vai dar tudo certo. Vamos, assim como a terceira, a segunda e a primeira, concluir com chave de ouro, né? E aí, claro, infelizmente, bate aquela tristeza por ainda estar distante de vocês. Eu sei que, por exemplo, é necessário todo esse distanciamento, mas quando a gente para pensar, né, dá uma saudade, sim, do nosso ambiente, da nossa sala de aula, da nossa interação, é verdade? Mas eu quero desejar uma ótima manhã de segunda-feira para cada um de vocês e desejar muita fé e esperança, né? Para que tudo isso passe, para que a gente possa logo, logo se reencontrar, tá bom? É isso que eu desejo para cada um de vocês nesse momento. E agora eu vou começar a apresentar aí o nosso conteúdo, nosso primeiro conteúdo da quarta unidade, né? Então, é um conteúdo muito, muito fácil, muito bom de ser estudado. Vamos começar aí com a noção do que é um gênero textual escolhido pelo livro de vocês, tá? Um gênero textual, inclusive, bem bacana de ser estudado, porque ele aborda a relação que você tem para falar de você mesmo. Então, vamos falar sobre autobiografia. Aí, quando nós usamos essa expressão autobiografia, o que é, afinal, que nós estamos querendo dizer com isso? Tá? Então, no capítulo 10, certo? Começa a nossa quarta unidade. Pode pegar o seu módulo aí e colocar quarta unidade, capítulo 10. E aí, olha o que ele já diz na abertura do capítulo. Autobiografia. Eu por mim mesmo. Ou seja, aqui já está dizendo o que é que esse gênero ele faz, qual é a finalidade dele. É você falar de você mesmo, certo? Além disso, o que é que nós vamos estudar também no capítulo 10? Além de autobiografia, nós veremos o estudo do adjunto adnominal, uma sessão sobre livros e vamos ver o seu momento de escrita. Você vai fazer uma autobiografia. É um capítulo curtinho, nós vamos terminá-lo bem rápido, tá? E aí vamos entrar nos próximos capítulos e a gente fecha de vez o módulo de 2020. Aí vamos preparando, né? Que aí a gente já vai ter nossas avaliações, mas está cedo ainda para pensar nisso. Eu falo se preparar no sentido de você ir estudando, não acumulando conteúdos, tá bom? Neste capítulo, apresentamos a autobiografia de uma autora bem-sucedida e reconhecida por escrever livros infantis juvenis. Você terá a missão de desvendar as características desse gênero e de sua linguagem. A obra ao lado foi produzida por Ismael Neri em 1927, depois de uma viagem a Paris. Mais do que um autorretrato, esse quadro mostra a trajetória do pintor e, por isso, funciona como uma autobiografia. Faça uma leitura da tela e converse com os colegas sobre as questões propostas. Vamos conversar aqui entre nós, tá? Infelizmente, não podemos aí ter esse contato de conversar com o colega, mas vamos falar aqui sobre essa imagem. Gente, quando se fala em autobiografia, tem que ficar logo bem claro na mente de vocês. É um gênero textual que vai falar sobre você. No caso, é muito comum você ver uma autobiografia de famosos, de pessoas mais famosas do que nós, né? Mas você pode ter sua autobiografia. Eu posso ter a minha. Sua mãe, seu pai, seu irmão podem. E olha só, nós temos. O bom disso tudo é que nós temos. Ela pode até não estar escrita
Mas se eu começar a perguntar onde você nasceu, que dia você nasceu, o ano, de quem você é filho, e você começar a me dizer, olha, eu nasci no dia 10 de janeiro de 2005, aí eu já vou começar a saber quem é você. Isso é autobiografia. É eu descrever a minha própria vida, eu contar a minha própria vida. A autobiografia também, ela pode ser vista, além de textos escritos ou orais, como foi o caso dessa pintura aqui. Esse artista, ele mesmo pintou-se, ele fez uma imagem dele, e aí, se vocês perceberem, notem que aqui aparece mares, morros, aparecem aqui tipo um vilarejo, né? Umas casinhas bem antigas, uma mulher. Desse outro lado já aparecem prédios. Aqui parece muito uma torre, né? E aí você vê que é como se essa imagem contasse, mesmo que de forma pintada, a trajetória da vida dele. E aí eu quero começar com vocês a aula de hoje exibindo umas imagens aqui do que seria autorretrato. Autorretrato é a arte de você se desenhar. É quando você desenha um retrato fiel de você, ou como você se vê. Por exemplo, eu poderia desenhar um pontinho e colocar lá, autorretrato. E vocês teriam que entender essa produção como um autorretrato, porque seria a forma como eu me vejo. Se de repente eu quisesse fazer um desenho de um leão e colocar o meu nome lá e dizer autorretrato de G. Anderson, as pessoas, por mais que achassem estranho, também teriam que compreender, porque é a forma como eu me vejo. Aqui nós temos um exemplo de alguns famosos, né? Bem famosos até. Aqui a gente tem a questão da Frida. Para quem não conhece, a Frida, ela tem uma história muito bonita, tá? De você ver. Ela traz aí uma vivência muito sofrida. Ela sofre um acidente em uma determinada fase da sua vida. Ela demora a voltar a andar. E aí ela começa, perdeu todos os seus movimentos. Só ficou com o movimento da mão. E aí ela fazia o quê? Nesse tempo que ela passou sem se movimentar? Começava a pintar. E ela gostava muito de pintar a si mesma. Em cada pintura, você consegue fazer uma leitura de momentos que ela viveu. Então, aqui nós temos um autorretrato da Frida, bem como um autorretrato da Tarsila do Amaral e um autorretrato de Vincent van Gogh. Professor, o que é um autorretrato? A palavra auto, ela pode ser traduzida como próprio, tá? Retrato, todo mundo já sabe o que é, uma foto. Então, é uma foto própria, uma foto de si mesmo. Autorretrato pode ser pintado, pode ser fotografado. Quando você faz uma selfie, nós podemos dizer que isso é um autorretrato seu. Né? Você está aqui tirando uma fotografia sua. Mas quando isso não acontece, que você faz o desenho de você, aí nós vamos chamar de autorretrato, tá? E é bem famoso assim. Vocês podem pesquisar aí no Google, autorretrato. Vai aparecer uma lista de autorretratos para vocês perceberem. Aqui no Brasil, nós temos uma escritora muito famosa e muito, assim, eu gosto muito de ler os poemas dela. Por quê? Eu acho que ela é muito intensa, sabe? Ela traduz e transmite muitas verdades do que nós sentimos dentro de nós. E aí eu trouxe aqui um texto que tem tudo a ver com essa noção de autorretrato. Imagine-se que Cecília Meirelles começou a se olhar no espelho. E aí ela começou a se descrever. E aí ela criou esse poema chamado Retrato. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra.
eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Então, você vê aqui, né, que nós temos um eu lírico. Eu lírico seria esse narrador, essa pessoa que conta o poema. Um pouco, eu diria que ele está bem pesaroso, né? Bem assim, mergulhado no mar de densidades aí dele mesmo. Ele está preocupado, talvez, se perguntando quanto tempo levou para que ele, enfim, conseguisse se enxergar, né? Quando ele começa a dizer, eu não tinha esse rosto de hoje, assim, calmo, triste e magro. Veja, há muito tempo atrás, talvez, ele fosse outra pessoa. Então, ele começa a se compor no poema. E agora, da maneira que ele se enxerga, né? Em que face, em que espelho ficou perdida a minha verdadeira face? Hoje em dia, trazendo para o mundo virtual, perdão, trazendo para o mundo virtual, a gente vê que cada vez mais as pessoas buscam a selfie perfeita, né? Eu estou aqui com meu celular, tiro uma selfie, e aí para essa selfie ir para o Instagram, para uma rede social qualquer, ela tem que estar perfeita ao meu ver, né? Porque senão eu acho que as pessoas vão falar de mim, e aí eu começo a fazer edições. Quando você vai olhar aquela imagem, que você procura você mesmo nela, você acaba não achando, porque você fez tantas edições nessa imagem que acaba fugindo da realidade, não se parecendo contigo, tá? Mas é isso. Quando eu falo em autorretrato, é essa noção de você ter uma imagem que descreve você mesmo. E aí não precisa ter texto algum. O autorretrato é só uma imagem. Mas na aula de hoje, vocês devem ter visto aí já, o capítulo ele trata da autobiografia. Mas é interessante falar, antes de autobiografia, falar da diferença que há entre biografia e autobiografia. A biografia é um gênero textual que descreve a história de vida de uma pessoa. Ou pode ser feito em livros também, em formato de livro. Só que, por exemplo, bio quer dizer vida. Grafia quer dizer escrita. Escrita da vida de alguém. É como se eu contasse a história de alguma pessoa. Vamos lá. Pego aqui Marília Mendonça. Vou contar para vocês quem é Marília Mendonça. Então, vou descrever o ano que ela nasceu, a cidade que ela nasceu, quem são os pais dela, os irmãos, quando ela começou a cantar, quais as escolas que ela estudou. Então, isso é o primeiro passo para você contar para as pessoas, montando aí a biografia da Marília Mendonça. Você vai trazer as informações principais de quem é ela, para que o outro a conheça. A biografia ela tem essa característica, apresentar informações, muitas vezes, de pessoas famosas. Para você, por exemplo, quando você tem lá os fã-clubes, eles sabem tudo daquela pessoa. Então, eles leem muita coisa, eles leem muitas biografias, principalmente, tá? E agora, falando de autobiografia, que é a aula de hoje em si, nós vamos ter que autobiografia é quando conta a história de vida de um indivíduo escrito por ele mesmo. Olha a diferença. Na biografia, eu conto a história de vida de alguém. Na autobiografia, eu conto a história da minha vida. Eu não quero que ninguém conte a minha história. Eu mesmo conto. Isso é a autobiografia, tá? Aí aqui eu tenho alguns exemplos de biografia e de autobiografia. Acompanhe. Marina Colasanti. Marina Colasanti nasceu em 1937, na cidade de Asmara, capital da Eritreia. Residiu posteriormente em Trípoli, na Líbia. Mudou-se para a Itália e, em 1948, transferiu-se com a família para o Brasil,
onde vive até hoje na cidade do Rio de Janeiro. É casada com o também escritor Afonso Romano de Santana e tem duas filhas, Fabiana e Alessandra Colassante. Veja que aqui é um pequeno trecho de uma biografia extensa dessa mulher. E quem é essa mulher? Marina Colassante. Note que aí eu tenho informações falando quem é Marina, né? Para a gente conhecer essa famosa escritora que, inclusive, produz textos maravilhosos, tá? Então, eu tenho aí uma biografia. Se você perceber, nesse texto, alguém está contando a história dela, e não ela. Ó. Marina Colassante nasceu em 1937, ou seja, uma voz externa à Marina conta a história de vida dela. Então, aqui, o que é que a gente percebe? Que na biografia, o texto é narrado em terceira pessoa. O narrador, ele é apenas um transmissor dessas informações. Ele não conta a sua história de vida, ele conta a história de vida de alguém, tá? É um texto que você traz aí uma linguagem bem clara e objetiva. Ele não tem por finalidade ser um texto confuso. Por quê? A função dele é informar as pessoas mesmo sobre quem é tal pessoa, certo? Aqui eu tenho uma outra biografia de Conceição Evaristo. Conceição Evaristo é outra mulher muito bacana aqui do nosso país, uma escritora assim de mãos cheias e que ela defende muito em seus textos a mulher e principalmente a mulher preta, tá? Ela traz essa noção de que antigamente nós passamos por um processo muito tortuoso mesmo, sabe? De dominação, quando na verdade isso não deveria ter acontecido, tá? Então, quem é Conceição Evaristo? Maria da Conceição Evaristo de Brito nasceu em Belo Horizonte em 1946. De origem humilde, migrou para o Rio de Janeiro na década de 70. Graduada em Letras pela UFRJ, trabalhou como professora da rede pública de ensino da capital fluminense. É mestre em literatura brasileira pela PUC do Rio de Janeiro, com a dissertação Literatura Negra, uma poética de nossa afro-brasilidade, em 1996. E doutora em literatura comparada na Universidade Federal Fluminense. Participante ativa dos movimentos de valorização da cultura negra em nosso país, estreou na literatura em 1990, quando passou a publicar seus contos e poemas na série Cadernos Negros. Escritora versátil, cultiva a poesia, a ficção e o ensaio. Então veja que nós temos aqui uma biografia bem bacana, né, de Conceição Evaristo. Note que aí fala muito bem quando ela começou a estudar, o ano que ela nasceu, a cidade que ela nasceu, fala da profissão dela, né, que ela começou como professora, depois aí ó, ela foi semestre, fez o doutorado e hoje é uma grande escritora reconhecidíssima, tá? Isso é uma biografia, mas a autobiografia é diferente. É quando o escritor conta a sua própria história. Olha o exemplo da Ângela Leite de Souza. Comecei a ser escritora com 7 anos. Mentira? Verdade. Desde que fui alfabetizada, passei a pôr no papel todas as minhas ideias e sentimentos. Tristezas em alegrias, acontecimentos especiais, tudo eu ia registrando, em prosa e até em verso, como aquela letra incerta de principalmente. Minha mãe guardou um desses primeiros textos. Intitulava-se Discurso e comentava a morte do dono do Brasil. Era Getúlio. Você deve então estar pensando, puxa, como ela é velha? Talvez, mas só na certidão de nascimento, porque dentro de mim ainda existe a mesma menina que gosta de escrever e queria ser escritora quando crescesse. Essa menina é quem pega no lápis quando não estou por perto do computador e vai pondo no papel ideias, lembranças, alegrias e tristezas, em prosa ou em verso, que depois se transformam em livros. Veja que aqui agora
nós percebemos que a Ângela conta a sua própria história e não um narrador alheio. Esse narrador do texto autobiográfico é em primeira pessoa. Ele mesmo narra a sua própria história. Olha outro exemplo. Quem é Léo Cunha? Em 2011, completei 20 anos de literatura infantil juvenil. Minha primeira história foi publicada em 1991. E desde então foram mais de 40 livros, sem contar todos os que eu traduzi. Vários deles foram premiados. Em 2011, comemorei também 20 anos de jornalismo, desde que me formei na PUC Minas em 1991. Já trabalhei em jornais, rádio, agências de comunicação e desde 1997 sou professor de uma faculdade de jornalismo. Antes que eu me esqueça, em 2011 concluí o meu doutorado em cinema, que é outra das minhas paixões. Então você vê aí, né, que nós temos uma série de informações sobre Léo. Ele mesmo está dizendo para a gente quem ele é, tá? O que ele gosta de fazer, o que ele já fez, tudo bem? Então nós temos aí um exemplo de autobiografia, certo, pessoal? Aí, para terminarmos a aula e entendermos o que de fato é uma autobiografia, fica aqui as características desse gênero. Autobiografia. O protagonista da história é obrigatoriamente o próprio autor. O que é protagonista? É a pessoa principal, a personagem principal. Quando você está assistindo a um filme, a uma novela, você vai ver que lá sempre tem um personagem que é o principal ali, né? Que você vê, fica torcendo para que dê tudo certo para ele. As ações do filme giram em torno dele. Isso é um protagonista. Então, na autobiografia, você é o protagonista. É você que conta a sua própria história. Você é o autor. Trata-se de um relato dos principais episódios da vida do autor, de forma cronológica. Quando eu falo em forma cronológica, eu estou me referindo à maneira de narrar uma história de acordo com o tempo. Então, eu escolho lá desde o ano que eu queira até os dias atuais, tá? Destina-se a leitores em geral. Então, não há um público certo para uma autobiografia ser lida. Ela pode ser lida por qualquer pessoa, e deve, inclusive. É um texto predominantemente narrativo. Então, na autobiografia, você vai encontrar uma narração, a pessoa contando aí sua própria história, tá? Pode ser um texto longo ou curto, vai depender aí da pessoa que está fazendo esse texto, tá? É um texto objetivo, como eu disse anteriormente, ele não tem por finalidade deixar dúvida nas pessoas, não, ele tem por finalidade dizer mesmo tudo ali na lata, como dizem as pessoas, né? Dizer quem é aquela pessoa autobiografada. As formas verbais aí vão estar no pretérito, ou seja, os verbos estão no passado. Eu nasci, eu morei, eu vivi, eu estudei. Verbos aí no passado. E você vai encontrar o uso dos verbos na primeira pessoa. Então, eu, primeira pessoa de singular. Nós, primeira pessoa do plural. Eu estudei, eu vivi, eu visitei, eu viajei. Então, os verbos vão estar na primeira pessoa. E há a presença de marcadores temporais, como, por exemplo, naquele tempo, naquele dia, naquele ano, e espaciais, naquele lugar. Então, veja aí, são duas marcas bem presentes também, né? Os marcadores temporais, que indicam uma ideia de tempo, e marcadores espaciais, que indicam a ideia de lugar. Em decorrência dos novos suportes de comunicação, existem alguns gêneros variantes da autobiografia, publicações em blogs, redes sociais e vídeos em formatos de stories. Então, quando você coloca lá um story no Instagram, aquilo pode ser considerado uma autobiografia sua. Você está ali, colocando a história do seu dia, a história daquele momento que você está vivendo ali, que você acha importante. Blogs também apresentam autobiografias, tá? Então, é um recurso
muito viável hoje em dia explorar as redes sociais nesse sentido de você produzir textos também e ler textos bons, porque você encontra. Gente, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Eu vou deixar para vocês aí esse material. De onde eu tirei esse slide, professor? Você tirou de onde? Do Portal Conquista. Vocês têm uma plataforma maravilhosa, tá? E aí vocês podem acessar lá Conquista Educacional, o Portal Conquista, e clicar lá em Guia da Conquista. Guia da Conquista vai aparecer esse material aqui. Só não essas imagens, porque fui eu que coloquei. Mas o texto vai estar lá, tá? Então, minha galerinha, vou parar aqui essa apresentação. Vou voltar aí, ó. Voltei. Só para dar aquele tchauzinho e aquele, ó, cheiro no coração de vocês. Fiquem bem. Até a nossa próxima aula.